Babel e a fundação de Sodoma. Depois do estrondo que pôs fim à Torre de Babel, a humanidade ficou marcada pela desordem. Onde antes ecoava uma só voz, agora surgiam línguas diferentes, que se chocavam como ondas em tempestade. Os povos, já incapazes de se entender, espalharam-se em grupos desconexos, carregando consigo a lembrança amarga da unidade perdida. Aquela confusão não foi acaso. Era a sentença de Deus, mas também a semente de novos começos. Entre esses povos dispersos estavam os cananeus, descendentes de Cã, herdeiros de uma linhagem manchada pela rebeldia. O orgulho os guiava como um farol sombrio. Eles partiram das ruínas de Babel em busca de um território onde pudessem erguer sua grandeza. Não procuravam paz, mas domínio. Não desejavam apenas abrigo, mas glória e supremacia. Aproveite para se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. Continuemos. Por longas jornadas, avançaram por desertos ardentes, onde o sol queimava como fogo líquido. Cruzaram colinas sem nome, enfrentaram noites gélidas e dias de exaustão. Mas o impulso da ambição os mantinha em movimento. Até que certo dia, chegaram ao Vale do Jordão. O que viram diante de si parecia um sonho impossível depois de tanta aridez. Uma planície vasta, de terra úmida e fértil, coberta por campos que dançavam ao vento, árvores carregadas de frutos e um rio sinuoso que cortava a terra como uma serpente viva. Era como se o próprio solo respirasse abundância. Naquele instante, decidiram: aqui construiremos nosso renome. Aqui ergueremos uma cidade que será memória eterna do nosso poder. Assim começou Sodoma. Seu alicerce não foi de paz, mas de violência e suor. Cada pedra arrancada da terra tinha o custo do sangue. Os cananeus, possuídos por um fervor quase sobrenatural, trabalhavam sem descanso. Esculpiram as rochas com ferramentas de bronze, abriram ruas retas que atravessavam a cidade como veias de ordem e controle. Não tardou para que muros colossais se erguessem, espessos como muralhas de ferro, desafiando qualquer inimigo a tentar entrar. Sodoma nasceu como fortaleza, mas também como vitrine de ambição. Eles dominaram a engenharia, construíram canais impecáveis que desviavam as águas do Jordão, levando vida até os campos e jardins. A terra parecia se curvar diante deles, oferecendo trigo, figos, tâmaras, uvas e linho em abundância. O comércio floresceu rapidamente. Mercadores do Egito traziam ouro e perfumes. Caravanas da Arábia chegavam carregadas de especiarias. Viajantes da Anatólia vinham em busca da joia que surgia no meio da planície. Sodoma se tornava não apenas uma cidade, mas um destino, um símbolo de poder e riqueza. Suas casas eram erguidas em pedra clara, altas e imponentes, com portais largos e terraços que se abriam para o vento. Tecidos cor de púrpura balançavam nas sacadas como estandartes de triunfo. O ar era preenchido com o aroma de pão fresco, incenso e vinho temperado. Em suas praças, fontes esculpidas jorravam água, decoradas com figuras mitológicas que pareciam ganhar vida. À noite, tochas iluminavam as ruas, onde músicos enchiam o ar com o som de alaúdes, flautas e tambores. Assim, Sodoma se consolidou como um império de pedra e prazer, construída não apenas sobre trabalho, mas sobre a obstinação de homens que queriam ser lembrados como senhores da terra. A ascensão de Gomorra. Enquanto Sodoma crescia como um coração pulsante de poder no Vale Fértil, outra cidade começava a despoltar, quase como um reflexo dela, Gomorra. Se Sodoma era muralha, ferro e comércio, Gomorra surgia como um palco de sedução, luxo e prazeres. As duas cidades eram irmãs de sangue e ambição, mas também rivais na disputa por quem reinaria sobre a região. Gomorra foi erguida não apenas para proteger seu povo, mas para fascinar todos que a avistassem. Seus construtores sonharam com uma cidade que encantaria os sentidos.
Se Sodoma exibia muros sólidos e ruas retas, Gomorra preferia curvas sinuosas, jardins suspensos e templos decorados com mosaicos que refletiam a luz do sol como estrelas caídas na terra. Logo se tornou conhecida como um lugar onde o prazer não tinha limites. Enquanto em Sodoma o comércio fervilhava nas praças, em Gomorra os banquetes intermináveis se tornaram o centro da vida. Caravanas de mercadores que vinham negociar grãos, tecidos e pedras preciosas eram recebidas com festas que se prolongavam até o nascer do sol. O vinho corria em jarras de prata, as mesas se curvavam sob o peso de frutas, carnes e especiarias, e os músicos de todas as terras enchiam os corredores com melodias estrangeiras. Homens e mulheres desfilavam em roupas de linho fino, tingidas com cores que só os mais ricos poderiam pagar. Braceletes de ouro cintilavam em seus braços, colares de pedras lapidadas refletiam a luz das tochas, e os perfumes, vindos de regiões distantes, perfumavam as ruas com aromas embriagantes. No coração da cidade, erguiam-se templos dedicados a divindades que prometiam fertilidade, prazer e prosperidade. Os sacerdotes e sacerdotisas dessas casas sagradas eram reverenciados não apenas pelo seu ofício espiritual, mas também pela forma como conduziam rituais que misturavam fé com êxtase sensorial. As cerimônias, carregadas de dança, música e símbolos, atraíam multidões que buscavam a bênção dos deuses, mas saíam saciadas por desejos mais terrenos. A fama de Gomorra atravessava fronteiras. Via-se nela um lugar onde as restrições eram esquecidas, onde cada visitante podia se perder nos encantos da música, do vinho e do corpo. Era comum que estrangeiros, ao partirem, dissessem: se Sodoma é a força da terra, Gomorra é o delírio do coração humano. Contudo, por trás de tanto esplendor, a cidade carregava um fardo silencioso. A busca incessante por prazer a corroía pouco a pouco. O ouro que enfeitava suas casas vinha de impostos impiedosos. O vinho que jorrava em festas era produzido pelo suor dos camponeses explorados. As músicas que embriagavam os sentidos abafavam os gritos de escravos esquecidos. Ainda assim, Gomorra crescia, rivalizando em riqueza com Sodoma, mas superando-a em fama. Se a primeira representava poder e domínio, a segunda se tornava um imã irresistível para todos que buscavam esquecer suas dores em banquetes e celebrações. E juntas, Sodoma e Gomorra se tornaram lendas vivas, cidades que brilhavam como duas chamas no coração do vale. Mas como toda chama que cresce sem controle, o fogo que as iluminava também preparava o caminho para sua destruição. O auge da riqueza e o início da corrupção. Com o tempo, Sodoma e Gomorra alcançaram um esplendor jamais visto no Vale do Jordão. As duas cidades se tornaram símbolos de prosperidade e poder, atraindo reis, mercadores e viajantes de terras distantes. Seus nomes eram pronunciados como sinônimos de abundância, e quem nelas entrava sentia que havia atravessado um portal para um mundo onde nada faltava. Os campos ao redor transbordavam de vida. Trigo dourado balançava como um mar diante do vento. Vinhedos produziam uvas tão doces que pareciam banhadas em mel. Figueiras e tamareiras cresciam em profusão, alimentando multidões. As águas do Jordão, cuidadosamente desviadas por engenhosos canais, irrigavam não apenas plantações, mas também jardins luxuosos, onde flores exóticas enchiam o ar de cores e perfumes. Sodoma, com sua disciplina e engenharia, tornou-se um centro político e militar. Suas praças eram adornadas por estátuas que exaltavam heróis e ancestrais, e seus palácios exibiam colunas altíssimas, de mármore branco, polidas até refletirem como espelhos. Soldados marchavam pelas ruas em armaduras reluzentes, impondo ordem e mostrando a força do exército que protegia suas muralhas. Já Gomorra, fiel ao seu espírito, prosperava como a capital do prazer. Seus teatros e salões eram famosos pela grandiosidade. Bailes, festas e rituais se multiplicavam sem cessar. A cada nova caravana que chegava, organizava-se um banquete maior que o anterior,
e as riquezas acumuladas eram exibidas com ostentação. Cálices de ouro, tapeçarias coloridas, móveis entalhados em cedro, pedras preciosas incrustadas em portais. O comércio florescia em ambas as cidades. Mercadores fenícios traziam tecidos raros. Egípcios chegavam com papiros, perfumes e ouro. Caravanas da Mesopotâmia traziam especiarias e pedras lapidadas. As ruas se enchiam de idiomas diferentes, de vozes que negociavam, de risadas que ecoavam entre as construções. A economia pulsava como um coração sempre acelerado, e parecia que a abundância jamais teria fim. Mas no meio de tanta grandeza, a corrupção começou a lançar suas raízes. O que antes era disciplina em Sodoma tornou-se soberba. Seus líderes, embriagados pelo poder, começaram a desprezar a justiça. Os ricos acumulavam tesouros, enquanto os pobres eram deixados à margem, tratados como sombras invisíveis. Julgamentos eram comprados, favores eram vendidos por ouro, e a verdade se tornava cada vez mais rara. Em Gomorra, o excesso se transformava em vício. O vinho não era mais símbolo de alegria, mas de descontrole. Os banquetes, antes celebrações, tornaram-se locais de devassidão, onde a moral se diluía em prazeres desmedidos. A fé que um dia inspirara a construção de templos magníficos se transformou em pretexto para rituais que misturavam luxúria e idolatria. Ambas as cidades, em sua ânsia por se tornarem eternas, começaram a corroer a si mesmas. A riqueza, em vez de unir, gerava inveja, cobiça e ganância. O poder, em vez de proteger, alimentava a tirania. O prazer, em vez de alegrar, escravizava corações. Era o auge da glória, mas também o início da queda. Como uma árvore carregada de frutos, mas já carcomida por dentro, Sodoma e Gomorra brilhavam ao olhar externo, mas escondiam rachaduras profundas que logo revelariam sua fragilidade. A decadência moral e a violência nas cidades. À medida que os anos se acumulavam, a beleza de Sodoma e Gomorra tornava-se apenas uma máscara para esconder a podridão que crescia em suas entranhas. O que havia começado como disciplina e prosperidade, agora degenerava em arrogância e crueldade. Em Sodoma, os tribunais se transformaram em mercados de corrupção. Juízes aceitavam subornos sem pudor, e os inocentes eram condenados enquanto os culpados riam diante da justiça vendida. As leis, criadas para proteger, tornaram-se armas nas mãos dos poderosos. Viúvas e órfãos eram explorados, estrangeiros eram tratados como escravos. E a palavra justiça já não tinha valor algum. Os ricos exibiam seus tesouros em banquetes privados, cercados de guardas armados, enquanto os famintos mendigavam nas esquinas, ignorados como se fossem poeira. A desigualdade escancarava o abismo entre os palácios e as cabanas. A cada nova construção suntuosa, crescia também o número de miseráveis esquecidos. Em Gomorra, a degradação tomava forma em prazeres cada vez mais obscuros. O vinho, antes servido em celebrações, era agora bebido em excesso, até que homens e mulheres perdessem completamente a consciência. As festas, que outrora eram demonstrações de hospitalidade, se tornaram arenas de luxúria, onde qualquer limite era desfeito. Crianças cresciam testemunhando cenas de violência e perversão, aprendendo desde cedo que a honra e a compaixão haviam desaparecido. O culto religioso, que deveria elevar os corações, degenerou em rituais macabros. Sacerdotes promoviam cerimônias em que se misturavam idolatria e desregramento, justificando pecados em nome de divindades forjadas pela ambição humana. Altares que deveriam simbolizar devoção tornaram-se palcos de degradação espiritual. Nas ruas, a violência crescia como praga. Roubos, agressões e assassinatos já não causavam espanto. O mais forte sempre esmagava o mais fraco, e não havia quem defendesse os indefesos. Estrangeiros que ousavam buscar abrigo eram recebidos com hostilidade, humilhação
e muitas vezes brutalidade. O que antes era orgulho de hospitalidade transformou-se em fama de crueldade. As noites de Sodoma e Gomorra já não eram iluminadas apenas por tochas e festas, mas também pelos gritos de dor, pelos ecos de perseguições e pelo silêncio opressivo das vítimas que ninguém mais socorria. A arrogância coletiva tornara os corações de pedra. O que importava não era mais o bem comum, mas o prazer próprio, o lucro fácil, a satisfação imediata. E enquanto a corrupção avançava como um rio caudaloso, poucos percebiam que aquela decadência anunciava algo maior. Os sinais estavam por toda parte: famílias destruídas, alianças rompidas, inocentes abandonados. As cidades que haviam se erguido sobre sonhos de grandeza agora se sustentavam em alicerces corroídos. Era como se o próprio céu observasse em silêncio, aguardando o momento em que a medida da iniquidade chegaria ao seu limite. E quando esse limite fosse alcançado, o juízo não tardaria. O clamor que sobe ao céu e a decisão divina de intervir. Enquanto Sodoma e Gomorra mergulhavam cada vez mais fundo em sua própria corrupção, algo invisível, mas poderoso, começava a se mover além da percepção humana. O sofrimento dos pobres, os gritos dos oprimidos, o sangue inocente derramado nas ruas, tudo subia como um clamor até o trono celestial. Cada injustiça cometida, cada ato de crueldade, cada coração esmagado pelo peso da tirania, tornava-se uma voz ecoando diante de Deus. A paciência divina, longa e misericordiosa, não ignora a dor dos que sofrem. Assim, como rios que convergem para o mar, os lamentos de Sodoma e Gomorra se acumularam até formar uma torrente impossível de silenciar. O céu não permanecia indiferente. Anjos observavam as cidades, testemunhando seus atos, e relatavam ao Altíssimo a degradação que consumia o povo. Era como se as muralhas que protegiam Sodoma e Gomorra não pudessem impedir que suas maldades atravessassem os céus. Os crimes gritavam mais alto que as canções de banquetes, e os pecados se tornavam fumaça sufocante diante da santidade divina. Então veio a decisão. A medida da iniquidade estava completa. O Senhor, que outrora permitira a prosperidade como bênção, agora decretava juízo. Não porque seu coração fosse movido pela destruição, mas porque a maldade havia chegado a um ponto em que já não havia volta. Se a justiça não viesse, toda a terra seria contaminada pelo exemplo corrupto daquelas cidades. Mas antes que o juízo fosse derramado, haveria visitação. O próprio Deus determinou que seus mensageiros descessem à terra para testemunhar de perto o que os clamores denunciavam. Era o tempo da separação. O justo deveria ser resgatado e o ímpio confrontado com a consequência de suas escolhas. Nesse contexto, um nome se destacava: Abraão. Ele habitava não muito longe dali, nas campinas, vivendo em tendas como peregrino, guardando a promessa de que seria pai de uma grande nação. Ao ouvir sobre o destino iminente das cidades, seu coração se agitou, não apenas por compaixão pelos povos, mas também porque ali vivia seu sobrinho Ló, com sua família, estabelecido dentro dos muros de Sodoma. O céu e a terra estavam prestes a se encontrar em um ponto decisivo da história. O juízo se aproximava como tempestade no horizonte, mas ainda havia espaço para intercessão, para que a misericórdia fosse lembrada diante da justiça. Assim, os anjos partiram em direção às cidades condenadas, carregando não apenas a missão de anunciar o fim, mas também a de separar a luz das trevas, a vida da morte, o justo do ímpio. Intercessão de Abraão e a missão dos anjos em Sodoma. Quando o Altíssimo revelou a Abraão o destino de Sodoma e Gomorra, o patriarca sentiu o peso da responsabilidade esmagar seu coração. Ele não via apenas cidades corrompidas, via vidas, famílias, inocentes que talvez ainda resistissem ao mal. E, sobretudo, pensava em Ló, seu sobrinho, que escolhera habitar em Sodoma por causa da fartura da terra.
Então Abraão fez aquilo que só um coração movido pela fé e compaixão ousaria fazer. Intercedeu diante de Deus. Com humildade, mas também com ousadia, aproximou-se do Senhor e disse: E se houver 50 justos na cidade, destruirás também os justos com os ímpios? A resposta veio carregada de misericórdia. Se houvesse 50 justos, a cidade seria poupada. Mas Abraão não parou ali. Ele conhecia a maldade que dominava aqueles povos e temia que nem 50 poderiam ser encontrados. Então ousou insistir: e se houver 45? E se houver 40? 30? 20? 10? Cada vez que ele diminuía o número, a voz de Deus permanecia firme: por amor deles, não a destruirei. Até chegar ao mínimo, 10 justos. E Abraão cessou sua súplica, não porque a misericórdia divina tivesse se esgotado, mas porque já sabia: talvez nem 10 justos existissem ali. Enquanto isso, 2 anjos foram enviados a Sodoma. Ao cair da tarde, entraram pela porta da cidade e ali encontraram Ló, sentado entre os anciãos. Ao vê-los, Ló se levantou, curvou-se com respeito e os convidou para a hospedagem em sua casa. Os mensageiros, a princípio, disseram que passariam a noite na praça, mas Ló insistiu com veemência, sabendo bem o perigo que rondava as ruas após o anoitecer. Em sua casa, preparou-lhes um banquete simples, pão sem fermento e água fresca. Mas a paz durou pouco. Antes que a noite avançasse, homens da cidade, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló. Suas vozes ecoaram como um trovão perverso. Exigiam que os visitantes lhes fossem entregues para que abusassem deles. Ló saiu, tentando apaziguar a multidão. Suplicou que não cometessem tamanha maldade, oferecendo até suas próprias filhas em desespero para proteger os hóspedes. Mas a fúria do povo crescia, e eles se lançaram contra Ló, tentando arrombar a porta. Foi então que os anjos revelaram quem eram. Estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Num instante, feriram os agressores com cegueira. Homens que momentos antes se gabavam de sua força, agora tateavam no escuro, confundidos, incapazes de encontrar sequer a entrada da casa. Naquela noite, o destino de Sodoma foi selado. Não havia 10 justos, não havia arrependimento, não havia retorno. Restava apenas salvar os que ainda podiam escapar do juízo iminente. O aviso de fuga e a hesitação da família de Ló. Após a multidão ser dispersa pela cegueira, os anjos voltaram-se para Ló com urgência. Não havia mais tempo a perder. O juízo de Deus já estava decidido e a cidade estava com as horas contadas. Você tem alguém mais aqui? Genros, filhos, filhas. Leve-os imediatamente para fora, porque vamos destruir este lugar. O clamor contra Sodoma é tão grande que chegou diante do Senhor, e ele nos enviou para exterminá-la. As palavras caíram como trovões no coração de Ló. Tremendo, ele correu até seus futuros genros, os homens prometidos às suas filhas, e implorou: levantem-se, saiam desta cidade, porque o Senhor vai destruí-la. Mas eles riram, consideraram suas palavras como piada, zombaram da seriedade do aviso. Para eles, a vida em Sodoma era estável demais para acabar, e o pecado já havia embotado seus ouvidos. Assim, permaneceram, selando seu próprio destino. Quando a aurora começou a clarear o céu, os anjos pressionaram Ló ainda mais. Levante-se, leve sua esposa e suas 2 filhas que aqui estão, para que não sejam destruídos junto com a cidade. Mas mesmo diante da ordem, Ló hesitou. Seu coração ainda estava preso às riquezas, às lembranças, às raízes que havia criado naquele lugar. Ele sabia da corrupção, mas a prosperidade o seduzia. O conforto o paralisava. Então, num ato de pura misericórdia, os anjos o agarraram pelas mãos, a ele, sua esposa e suas 2 filhas, e os arrastaram para fora da cidade. Não foi mérito de Ló, mas compaixão divina. Já fora das muralhas, um dos mensageiros deu a ordem final, clara como uma lâmina.
Fuja por sua vida. Não olhe para trás, nem pare em nenhum lugar da planície. Corra para as montanhas, para que não pereça. O terror encheu os olhos da família, mas ainda assim Ló buscou negociar. Temia as montanhas e pediu refúgio em uma pequena cidade próxima, Zoar. Os anjos concederam, permitindo que ele se abrigasse lá. Enquanto isso, a esposa de Ló caminhava com o coração dividido. Seus pés seguiam adiante, mas sua mente e seus olhos permaneciam em Sodoma. E no silêncio daquela fuga, ela carregava a marca do apego, a incapacidade de soltar o passado, mesmo quando a vida dependia disso. O relógio de graça estava se esgotando. O céu já se preparava para se abrir e o juízo estava prestes a cair com fogo e enxofre. A destruição de Sodoma e Gomorra. O sol começava a nascer sobre a planície do Jordão. As ruas de Sodoma e Gomorra ainda respiravam vida, festas, negócios e prazeres, sem imaginar que aquele seria o último amanhecer de sua história. Os homens e mulheres seguiam como se nada tivesse mudado, ignorando os sinais, zombando dos avisos, embriagados por sua própria corrupção. Foi então que o céu se abriu. Das alturas desceu o julgamento do Altíssimo. Fogo e enxofre caíram em torrentes ardentes, como chuva abrasadora que não dava trégua. Cada chama que tocava o solo explodia em calor avassalador, transformando casas, praças e templos em cinzas. As muralhas, antes orgulhosas, desmoronaram como areia. Os palácios de pedra branca se converteram em montes fumegantes. Uns jardins que antes exalavam perfume, agora ardiam em chamas. Os cânticos e risos foram substituídos por gritos de desespero. O povo corria em todas as direções, mas não havia para onde fugir. O fogo não vinha de um exército humano, mas do próprio céu. Nem muros, nem armas, nem riquezas poderiam protegê-los. Sodoma e Gomorra, cidades que haviam se exaltado contra Deus, agora eram engolidas pelo inferno sobre a terra. Enquanto isso, Ló e sua família avançavam rumo a Zoar. Os anjos já lhes haviam advertido: não olhem para trás. Mas a esposa de Ló, dominada pelo apego à cidade, ao lar que deixara, ao mundo de conforto e luxo que não conseguia abandonar, voltou os olhos, e naquele instante seu destino foi selado. Ela se transformou em uma estátua de sal, rígida, imóvel, testemunha eterna de que não se pode amar o mundo mais do que a Deus. Sua figura permaneceu como lembrança petrificada da desobediência, advertência para todas as gerações futuras. Ló e suas filhas continuaram, com o coração dilacerado. Atrás deles, a destruição seguia seu curso implacável. O vale inteiro se transformou em um abismo ardente. O ar carregado de fumaça sufocante subia aos céus como colunas negras. O cenário, outrora fértil e comparado ao Éden, agora se tornava deserto morto, cicatriz da justiça divina. Do alto das colinas, quem olhasse veria apenas fumaça subindo da terra como a fumaça de um forno gigante. Assim terminou Sodoma e Gomorra, duas cidades que alcançaram poder, riqueza e fama, mas que escolheram o pecado em lugar da vida, a arrogância em vez da humildade, a carne no lugar do espírito. O que parecia glória eterna se tornou pó em um único dia. O que parecia invencível se dissolveu diante do sopro de Deus. O refúgio em Zoar e as consequências na vida de Ló. O silêncio após a destruição de Sodoma e Gomorra era ensurdecedor. O céu ainda carregava resquícios da fumaça espessa que se erguia do vale e o cheiro de enxofre impregnava o ar. Ló e suas filhas alcançaram Zoar, a pequena cidade para onde os anjos lhes haviam permitido fugir. Ali encontraram abrigo, mas não paz. Ló, marcado pelo trauma, via diante dos olhos a lembrança ardente de tudo o que havia perdido. Sua esposa, agora apenas uma coluna de sal à beira do caminho, era a lembrança constante daquilo que acontece quando o coração humano se prende ao mundo. Seus genros, zombadores, haviam perecido junto com os demais. Sua vida, outrora próspera, havia sido reduzida a cinzas. Mesmo em Zoar,
Ló não se sentia seguro. O temor de que a ira divina pudesse atingir também aquela cidade o consumia. Então, decidiu levar suas filhas para as montanhas, afastando-se dos homens, buscando refúgio na solidão. Ali, nas cavernas sombrias, Ló enfrentava o peso do isolamento. As filhas, acreditando que toda a terra havia sido destruída e que não restava mais futuro para a humanidade, tomaram uma decisão desesperada. Movidas pelo instinto de preservação e pela ignorância, embriagaram o pai e, em segredo, conceberam dele filhos. Assim nasceram Moabe e Ben-Amim, patriarcas dos Moabitas e dos Amonitas, povos que mais tarde se tornariam adversários de Israel. Um gesto de desespero gerou consequências que ecoariam por séculos, lembrando que até mesmo nas histórias de livramento há marcas humanas de fraqueza e escolhas precipitadas. A vida de Ló, embora salva da destruição, tornou-se exemplo de contraste. Ele experimentou a misericórdia de Deus, que o arrancou do fogo, mas também carregou as cicatrizes da perda e das consequências de decisões mal fundamentadas. Sua história ensinava que escapar da condenação não é o mesmo que herdar a plenitude das promessas. Enquanto o Vale do Jordão permanecia como um deserto queimado, sinal visível da justiça divina, as gerações seguintes se lembrariam. Sodoma e Gomorra não caíram por acaso, mas porque insistiram em viver como se Deus não existisse. Ló, sobrevivente, tornou-se testemunha viva de que a misericórdia alcança, mas que cada escolha humana deixa rastros que nem o tempo consegue apagar. As lições espirituais da história de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato histórico ou uma narrativa antiga destinada a impressionar. É, acima de tudo, um testemunho vivo da justiça divina e um alerta para todas as gerações. O primeiro grande ensinamento é que nenhuma sociedade permanece de pé quando rejeita os princípios de Deus. Sodoma se tornou símbolo de corrupção, não apenas pela violência e pela devassidão, mas porque escolheu viver como se não houvesse juízo, como se o Criador fosse irrelevante. O resultado inevitável foi a queda. O segundo ensinamento é que a misericórdia sempre precede o juízo. Antes que o fogo e o enxofre caíssem, Deus enviou seus mensageiros, advertiu, abriu uma porta de escape e até atendeu à intercessão de Abraão. O juízo não veio de forma precipitada, mas após repetidas oportunidades de arrependimento. Assim, também acontece com cada ser humano. Antes da colheita, sempre há uma chance de mudança. Outro ponto fundamental é a importância da intercessão. Abraão se colocou diante de Deus em favor daquelas cidades. Mesmo que Sodoma não tivesse justos suficientes para ser poupada, sua oração demonstrou que a fé pode mover a misericórdia divina. Esse detalhe revela que a justiça de Deus não exclui a compaixão e que ele se deleita quando encontra corações dispostos a interceder pelos outros. Há ainda a figura de Ló, que simboliza os que são salvos pelo fogo, resgatados pela graça, mas sem herdar a plenitude da bênção. Sua vida lembra que é possível escapar da destruição, mas ainda assim carregar cicatrizes profundas de escolhas equivocadas. É um convite a não apenas buscar livramento, mas também caminhar em fidelidade. Por fim, a lembrança da esposa de Ló ecoa como advertência solene. Olhar para trás, desejando aquilo que Deus já condenou, pode custar a vida. Sua história atravessa os séculos como um monumento silencioso, alertando que não se pode seguir em direção ao futuro divino com o coração preso ao passado. Sodoma e Gomorra ficaram para trás, transformadas em ruínas cobertas por cinzas. Mas sua mensagem atravessa a eternidade. Deus é paciente, mas não é indiferente. O juízo virá, e somente aqueles que se refugiarem em sua misericórdia encontrarão salvação. Essa narrativa não termina no deserto do Mar Morto, mas aponta para além dele, para um tempo em que o Filho do Homem virá em glória, trazendo consigo o juízo final. Assim como nos dias de Ló, a humanidade será surpreendida, mas os que guardarem a fé não serão consumidos, pois terão encontrado refúgio no Senhor. Se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. Que Deus te abençoe e a sua família.
Até o próximo.